Boa noite a todos. Hoje vamos falar de algo que todo mundo sente, mas pouca gente nomeia direito: a repressão de desejo. Você já sentiu aquele aperto no peito, aquela insatisfação constante, ou até um sintoma no corpo que ninguém explica, tipo uma dor de cabeça recorrente, um cansaço que não passa, ou uma raiva que explode do nada? Muita gente acha que reprimir é só não fazer o que quer, tipo, eu quero mudar de emprego, mas fico quieto. Mas na psicanálise, reprimir vai muito além disso. É um processo inconsciente, você empurra profundamente um desejo que causa conflito, culpa ou medo, e finge que ele não existe, só que ele não some. Freud dizia, o reprimido sempre retorna. E quando retorna, cobra um preço alto no corpo, nas relações, na vida toda. Hoje vamos entender isso juntos, o que é repressão, por que ela acontece, e principalmente o que ela causa no dia a dia e no corpo. Pega um chá, respira fundo, vamos lá. Vamos ao básico freudiano. Porque Freud acertou em cheio nisso. A repressão ou recalque é um mecanismo de defesa do ego, quando um desejo geralmente ligado à pulsão sexual ou agressiva ameaça causar desprazer enorme. Ansiedade, culpa, vergonha, o inconsciente o empurra para baixo, para fora da consciência. Não é censura consciente, tipo, não vou fazer isso, é automático. O desejo fica trancado no inconsciente, mas, atenção, o reprimido não desaparece. Ele continua vivo, pressionando. Freud chamava isso de retorno do reprimido. Como ele retorna? Disfarçado em sonhos, atos falhos, lapsos, xistes, e o mais doloroso, em sintomas. O sintoma é uma formação de compromisso, realiza o desejo de forma indireta, mas também pune por causar sofrimento. No corpo, isso vira o que Freud chamava de conversão histérica, energia psíquica que não pode ser descarregada em palavras ou ações, vira sintoma físico, dor sem causa orgânica, paralisia, cegueiras temporárias. Hoje a gente vê mais como somatizações, gastrite nervosa, dores crônicas, fadiga inexplicável, problemas sexuais. Lacan complementa, o desejo é sempre o desejo do outro. O que o outro quer de mim? Quando reprimimos, perdemos contato com o nosso próprio desejo, viramos fantoches do super-eu, aquela voz interna sádica que cobra a perfeição. A vida encolhe, menos intensidade, menos curiosidade, menos prazer. Consequências na vida cotidiana. Agora, o que isso faz no dia a dia? Primeiro, insatisfação crônica. Você sente um vazio, uma falta que não explica. Relacionamentos repetitivos. Sempre o mesmo padrão tóxico, porque o desejo reprimido busca saída em repetição. Compulsiva. Segundo explosões emocionais. A raiva que você reprime no trabalho explode.
em casa, com parceiro ou filhos, ouvir a autossabotagem, procrastinação, vícios, comida, redes, álcool como substitutos. Terceiro, no corpo, sintomas psicossomáticos. Freud via na histeria, paralisia quando o desejo é não posso agir. Hoje, cefaleia atencional quando reprime raiva. Problemas gastrointestinais quando reprime tristeza ou desejo de engolir algo. Impotência ou frigidez quando o desejo sexual é culpado. Quarto, a vida perde cor. Como Christian Dunker diz, e eu concordo, reprimir desejos faz a vida encolher. Menos risco, menos criatividade, menos vitalidade. Você vira funcional, mas morto por dentro. O superior cobra, não merece prazer, é egoísta. Resultado, culpa constante, vergonha, depressão mascarada. Exemplos simples. Casos clínicos. Vamos a exemplos reais que vejo na clínica. Exemplo 1. Quero terminar esse relacionamento, mas fico por medo de ficar sozinho. Repressão. O desejo de liberdade vira ansiedade generalizada. Insônia, dores no peito, o corpo grita o que a mente cala. Exemplo 2. Profissional que odeia o emprego, mas tem que aguentar. Repressão, desejo de autonomia vira burnout. Exaustão, irritabilidade, somatizações como hipertensão. Caso 1. Homem de 40 anos, casado, filhos, desejo reprimido, atração por outra pessoa, mais raiva do casamento rotineiro. Sintoma, ejaculação precoce, mais gastrite crônica. No trabalho analítico associou, quando penso nisso, sinto culpa enorme. O sintoma realizava o desejo, punição sexual e punia ao mesmo tempo. Caso 2, mulher de 32 anos. Carreira bem-sucedida, desejo reprimido, maternidade, mas não é o momento. Sintomas, ciclos menstruais irregulares, mais ansiedade. Corpo expressava o conflito, quero, mas não posso. Após elaborar sintomas, aliviaram. Caso 3, jovem de 25 anos, vício em pornografia, desejo reprimido, intimidade real, medo de rejeição. Sintoma, isolamento mais depressão. Repressão transformava desejo em compulsão solitária. Resumindo, pessoal, reprimir desejos não resolve o conflito, multiplica o sofrimento. O inconsciente não aceita não, ele retorna em sintomas, repetições, vazio. A boa notícia, na análise a gente traz isso à luz, associa livremente, fala sem censura, elabora. O desejo não some, mas vira motor de vida, não de sintoma. Dica prática, observe quando surge um não posso interno. Pergunte, que desejo está por trás? Anote, associe. Se pesa muito, procure análise. É o espaço para isso. Agora quero saber de vocês, qual desejo você sente que reprime e como isso aparece na sua vida? Sem detalhes íntimos, por favor, deixe nos comentários. Na próxima live, respondo alguns. O que é a repressão na psicanálise? Vamos direto ao coração da psicanálise. O que é a repressão ou recalque, como muitos preferem chamar em português hoje em dia? Esse conceito é central, talvez o mais importante de todos. Freud dizia que a teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Sem ela não existe inconsciente freudiano. Vamos entender por quê.
Então vamos direto ao coração da psicanálise. O que é a repressão, ou recalque, como muitos preferem chamar hoje em dia? Esse conceito é central, talvez o mais importante de todos. Freud dizia que a teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Sem ela não existe inconsciente freudiano. Vamos entender por quê. Freud percebeu isso nos primeiros trabalhos, especialmente com pacientes histéricos. Ele viu que muitos conteúdos psíquicos não são esquecidos por acaso, eles são empurrados para fora da consciência, ativamente porque entram em conflito com o que a pessoa acredita que deveria ser: moral, vergonha, culpa, medo. A mente faz um bloqueio. O sujeito acha que esqueceu, mas não esqueceu. O desejo ou a memória continua existindo no inconsciente. Freud escreveu em 1915 no texto A Repressão: a repressão não é um mecanismo de defesa existente desde o início, que não pode surgir antes que se produza uma nítida separação entre a atividade psíquica consciente e inconsciente. Ele distingue três momentos: a repressão originária, primordial, que funda o inconsciente ao afastar representações intoleráveis desde o início; a repressão propriamente dita, secundária, que mantém conteúdos fora da consciência; e o retorno do reprimido, que aparece em sintomas, sonhos, atos falhos. Em resumo, o recalcado se sintomatiza, como Freud dizia. O reprimido não some, ele precisa. Ele pressiona, distorce, retorna, disfarçado, no corpo, vira somatizações, na vida repetições compulsivas. Lacan, que releu Freud de forma radical, aprofunda isso. Ele liga a repressão à linguagem e ao desejo do outro. Para Lacan, o sujeito é dividido pela linguagem. O que reprime não é só um desejo biológico, mas algo que não cabe no significante que o representa. Ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e a repressão é o que barra o acesso direto ao desejo. Em seminários como Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, Lacan enfatiza que o recalcado é o que escapa à simbolização plena, e por isso retorna na angústia ou no sintoma. No contemporâneo, autores como Christian Dunker falam da repressão no mal-estar atual. Dunker explica que reprimir desejos não é só segurar, é encolher a vida. Em suas falas, como no quadro Falando daquilo, ele diz que a repressão cria uma meia-vida, uma vida dupla. O que você reprime volta como insatisfação crônica, burnout ou até em explosões emocionais. Ele critica a ideia simplista de liberar tudo. Muitas vezes o que parece liberdade é só deslocar o muro da repressão. Na clínica vejo isso o tempo todo. Um homem de 38 anos, executivo bem-sucedido, sentiu uma raiva inexplicável no trânsito, dores de estômago crônicas. Na associação livre veio à tona um desejo reprimido, de largar tudo e viajar, mas o superior cobrava responsabilidade, família e estabilidade. A repressão virava sintoma, o corpo expressava o que a mente calava. Quando elaboramos isso, as dores aliviaram, e ele começou a fazer escolhas mais autênticas, sem abandonar tudo de uma vez. Caso 2. Mulher de 29 anos, ansiedade generalizada. Reprimia desejo sexual por medo de ser promíscua. Herança familiar rígida. O reprimido retornava em compulsão por pornografia solitária e culpa depois. Freud diria formação de compromisso.
realiza o desejo indiretamente, mas pune. Lacan, o desejo barrado pelo outro, a voz moral interna. No trabalho analítico, ao falar sem censura, o sintoma perdeu força. Caso 3. Jovem de 24 anos. Em crise existencial, reprimia a raiva contra os pais controladores. Voltava como autossabotagem nos estudos e isolamento. O retorno do reprimido. Atos falhos. Procrastinação. Elaborar isso trouxe alívio. Não era esquecimento, era defesa. Resumindo, a repressão é o mecanismo que funda o inconsciente ao bloquear o que causa desprazer intolerável, mas o inconsciente não é passivo. Ele trabalha, retorna, cobra. Freud, a repressão é o fundamento da formação do inconsciente. Lacan, o sujeito é constituído pela barra do desejo. Dunker, no mundo de hoje, reprimir encolhe a existência. Se você sente um vazio que não explica, um sintoma que volta sempre, ou uma repetição que machuca, pode ser o reprimido pedindo voz. Na análise, a gente abre espaço para isso, sem julgamento, com escuta. O que vocês acham? Já sentiu algo assim? Deixa nos comentários um exemplo leve, sem detalhes íntimos. O desejo não desaparece. Como o reprimido retorna e cobra na vida. Vamos falar de uma das descobertas mais poderosas da psicanálise. O desejo reprimido não desaparece. Ele retorna, sempre. E muitas vezes de um jeito indireto, disfarçado que a gente nem percebe de cara. Você já sentiu uma irritação constante que não explica? Uma tristeza que surge do nada, sem motivo aparente? Crises de ansiedade que te pegam de surpresa? Ou aquela sensação profunda de vazio, como se algo na vida estivesse fora do lugar, mas você não consegue apontar o dedo? Isso não é frescura, não é falta de força de vontade, é o psiquismo protestando. Quando a gente se afasta demais de si mesmo, reprimindo o que realmente deseja, o inconsciente não aceita calado, ele cobra. Vamos entender isso juntos hoje. A descoberta freudiana. Freud percebeu isso logo nos primeiros trabalhos. Em 1915, no texto A Repressão, ele diz: o recalcado não desaparece. Ele continua a exercer pressão e retorna de forma distorcida. Mais adiante, em vários momentos, Freud fala do retorno do recalcado, como o mecanismo central dos sintomas. O desejo ou a memória que foi empurrada para o inconsciente volta disfarçada, em sonhos, atos falhos, lapsos, sintomas. Ele escreveu: o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua-o em recordar, repetir e elaborar, 1914. Ou seja, o que não pode ser lembrado ou falado, a gente repete na vida real sem saber. O desejo reprimido não some porque o inconsciente não é um depósito passivo. Ele trabalha, pressiona, busca saída. Freud chamava isso de formação de compromisso. O sintoma realiza o desejo de forma indireta, mas também pune, por isso dói. Lacan e o contemporâneo. Lacan aprofunda isso de forma radical. Ele diz que o reprimido e o retorno do reprimido são a mesma coisa. Não há separação. O que foi barrado pela linguagem e pelo outro continua insistindo, voltando do mesmo lugar. O desejo é sempre desejo do outro.
mas quando reprimimos, perdemos o contato com o nosso próprio. O que sobra? Angústia, vazio, sintoma. No contemporâneo, Christian Dunker fala muito disso. Em suas falas sobre reprimir desejos, ele diz que os desejos negados não desaparecem. Retornam como sintoma, inibição, pensamento obsessivo, empobrecimento da vida e perda de intensidade. No limite, a vida vira uma meia-vida, uma vida dupla. Reprimir encolhe tudo, curiosidade, força, prazer. Dunker desmonta a ideia simplista de liberar tudo. Não é sobre virar o avesso, é sobre elaborar, trazer à luz, sem julgamento. Como o desejo retorna no dia a dia. Na prática, o retorno do reprimido aparece assim, uma irritação constante. Você reprime raiva no trabalho, explode em casa com quem ama, tristeza sem motivo, desejo de liberdade. Reprimido vira melancolia, crises de ansiedade, o corpo grita o que a mente calou, coração acelerado, aperto no peito, sensação de vazio, vida funcional, mas sem cor, sem intensidade, como Dunker diz, a vida encolhe. Exemplo cotidiano, você quer mudar de carreira, mas reprime por responsabilidade. Retorno, procrastinação crônica, fadiga inexplicável, irritabilidade com tudo, o desejo protesta. Casos clínicos. Vamos a casos que vejo na clínica, sempre anônimos. Caso 1. Homem de 42 anos. Casado, filhos, reprimia desejo de expressão criativa, tocar violão como na juventude, por não ter tempo, ser irresponsável. Retorno, irritação constante em casa, insônia, sensação de vida vazia. No trabalho analítico, ao associar, veio, quando toco violão na mente, sinto culpa. O sintoma era o protesto, realizava o desejo indiretamente, punição mais cobrança. Após elaborar, ele começou a tocar de novo. Sintomas aliviaram. Caso 2. Mulher de 35 anos. Ansiedade generalizada. Reprimia desejo de independência afetiva. Terminar relação tóxica. Retorno. Crises de choro sem motivo, dores de cabeça recorrentes, vazio profundo. Associação. Sinto que algo falta, mas não sei o que. Freud diria, retorno do recalcado em sintoma conversivo. Lacan, desejo barrado pelo outro. Voz, familiar de fique por causa dos outros. Elaboração trouxe alívio e decisão. Caso 3. Jovem de 27 anos, vício em redes sociais. Reprimia desejo de conexão real por medo de rejeição. Retorno, isolamento, tristeza crônica, sensação de nada preenche. Dunker diria, vida encolhendo. No consultório, ao falar sem censura, o vazio perdeu força. Resumindo, o desejo reprimido não desaparece, ele retorna em sintoma, repetições, vazio. Freud, o recalcado pressiona e volta. Lacan insiste do mesmo lugar. Dunker, encolhe a vida. O psiquismo protesta quando a gente se afasta de si mesmo. A boa notícia, na análise a gente dá voz a isso. Associação livre, escuta ética, elaboração. O desejo não some, vira motor de vida autêntica. Dica prática, observe quando surge um não sei porquê, mas sinto isso. Pergunte, que desejo pode estar por trás? Anote, associe, se pesa, procure análise.
Agora quero ouvir vocês. Qual protesto do seu inconsciente você já notou? Leve, sem detalhes íntimos. Deixe nos comentários. As consequências no corpo. O que acontece quando o desejo reprimido fala pelo corpo. Vamos falar de algo que muita gente sente, mas poucos entendem direito. O corpo também fala. Quando um desejo é constantemente reprimido, a tensão psíquica não some. Ela precisa encontrar uma saída, e muitas vezes essa saída é o corpo. Você já acordou com tensão muscular no pescoço sem motivo? Tem gastrite que vem e vai, dores de cabeça frequentes, insônia que não explica, ou uma fadiga emocional que te deixa exausto mesmo dormindo bem? Isso não é só estresse ou coisa da idade. Na psicanálise, chamamos isso de somatização, ou no clássico freudiano, conversão histérica. O corpo começa a expressar aquilo que não conseguiu ser simbolizado na palavra, ou seja, o que não é dito pela fala. Muitas vezes aparece no corpo. Vamos mergulhar nisso juntos. Freud e a base teórica. Freud descobriu isso nos primeiros trabalhos com histéricas, em estudos sobre a histeria, 1895. Com Breuer, ele viu que sintomas físicos como paralisias, dores ou vômitos não tinham causa orgânica, eram a conversão de um conflito psíquico em sintoma corporal. Freud chamou de solicitação somática. O corpo oferece um caminho para a energia psíquica que não pode ser descarregada de outra forma. Ele escreveu: a conversão histérica é a transposição de um conflito psíquico em sintomas motores e sensitivos. O desejo ou o afeto reprimido não desaparece. Ele se converte no corpo, onde dramatiza, o que a mente não deixa falar. Freud dizia: o histérico sofre de reminiscências, mas essas reminiscências, quando reprimidas, viram corpo. Mais tarde, em textos como Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, Freud e Breuer explicam que o excesso de excitação psíquica sem elaboração simbólica pela palavra ou ação escoa para o somático. Lacan complementa: o corpo é o lugar onde o real irrompe quando o silêncio fala. No contemporâneo, autores como Pierre Marty, psicossomático, falam de pensamento operatório, quando o sujeito não simboliza. O corpo pensa por ele, adoecendo. Como isso aparece hoje? Na clínica atual, vemos menos paralisias dramáticas como na época de Freud, mas muita somatização sutil, tensão muscular constante, pescoço, ombros, mandíbula travada, repressão de raiva ou impotência. Problemas digestivos, gastrite, refluxo, intestino irritável, engolir sentimentos que não se expressam, dores de cabeça frequentes, conflito entre desejo e supereu, culpa, insônia, mente que não descansa porque o reprimido pressiona à noite. Fadiga emocional crônica, energia pulsional estagnada sem saída. Exemplo simples. Você reprime desejo de dizer não no trabalho. O corpo diz por você dor nas costas que te impede de carregar mais peso. Ou reprime desejo sexual por culpa. Vira impotência ou frigidez. O corpo pune e realiza ao mesmo tempo. Casos clínicos. Casos que vejo na prática. Caso 1. Homem de 45 anos, executivo, reprimia raiva contra chefe autoritário, desejo de confrontar,
Sintoma: tensão muscular crônica no pescoço e ombros. Cefaleia tensional diária. Associação: sinto que carrego o mundo nas costas. Freud diria: conversão. A raiva carregada vira dor literal. Após elaborar no setting analítico, dores diminuíram. Ele começou a colocar limites. Caso 2. Mulher de 38 anos, mãe e profissional. Reprimia desejo de tempo só para si. Culpa de egoísta. Sintoma: gastrite recorrente, fadiga extrema. Corpo dizia: estou digerindo tudo sozinha, não aguento mais. No trabalho, ao falar sem censura, sintomas aliviaram. Ela permitiu espaços para si. Caso 3. Jovem de 30 anos, ansiedade. Reprimia desejo de autonomia, pais controladores. Sintoma: insônia mais fadiga emocional. Noites em claro. O desejo protestava. Elaboração trouxe sono melhor e decisões mais próprias. Resumindo, o corpo fala quando a palavra falha. A tensão da repressão não some, ela se converte em somatização. Freud: conversão como saída para o conflito. Contemporâneos: o corpo como lugar do real. O importante: ouvir o corpo como sinal do inconsciente. Dica prática: quando um sintoma aparece, pergunte: o que isso pode estar dizendo que eu não consigo falar? Anote associações. Se persiste, procure análise. É o espaço para simbolizar, para dar voz ao que dói no corpo. Agora quero saber de vocês qual sintoma corporal vocês já notaram que pode ser fala do reprimido. Deixa nos comentários. As consequências na vida, o preço de reprimir desejos e viver uma vida que não é sua. Vamos falar de algo que dói fundo em muita gente. As consequências na vida quando a gente reprime desejos por anos a fio. Muitas pessoas passam décadas vivendo uma vida que não é realmente delas. Escolhem profissões para agradar a família, entram em relacionamentos que não desejam de verdade, tomam decisões baseadas no medo, medo de decepcionar, medo de ficar sozinho, medo de errar, e com o passar do tempo surge uma sensação muito dolorosa, a sensação de estar vivendo a vida errada. Você sente que está sempre cansado, sempre frustrado, sempre insatisfeito, mas não consegue identificar exatamente o motivo. Isso acontece porque você se afastou do próprio desejo. E na psicanálise existe uma ideia muito importante. O sujeito só encontra um certo grau de realização quando consegue reconhecer e se aproximar do próprio desejo. Vamos entender isso juntos hoje. A teoria psicanalítica. Freud já apontava isso quando falava da neurose como uma vida desperdiçada. Em textos como o mal-estar na civilização, ele mostra como a repressão civilizatória nos obriga a renunciar a pulsões em troca de segurança, mas o preço é alto, insatisfação crônica, mal-estar difuso. O desejo reprimido não some, ele encolhe a existência. Lacan vai mais fundo. O desejo é sempre desejo do outro. Quando vivemos para agradar o outro, pais, sociedade, parceiro, perdemos o nosso próprio. Ele diz: o desejo do homem é o desejo do outro. Mas quando o sujeito se aliena demais nesse desejo alheio, surge o vazio, o que Lacan chama de falta a ser. A vida vira uma sucessão de escolhas que não nos representam.
No contemporâneo, Christian Dunker fala muito disso. Reprimir desejos cria uma vida encolhida. Em suas palestras e livros, ele diz que o sujeito que não reconhece seu desejo vivo, vive uma meia-vida, uma vida de empréstimo. A frustração não é só emocional, é existencial. A pessoa sente que perdeu o trem, que já era tarde demais. Mas o desejo não morre, ele protesta na forma de fadiga crônica, arrependimento, depressão mascarada. Como isso aparece na trajetória da vida? Na prática, as consequências são profundas. Profissões escolhidas por estabilidade ou orgulho familiar. Anos depois, Bourneau, sensação de não sou eu aqui. Relacionamentos mantidos por medo de solidão ou julgamento, frustração constante, ressentimento, vazio afetivo, decisões baseadas no deve ser. Casa, filhos, carreira, tudo no automático. Com o tempo surge o e se eu tivesse, doloroso. O sujeito fica sempre cansado porque gasta energia enorme para sustentar uma máscara que não é sua. Sempre frustrado porque o desejo real não encontra saída. Sempre insatisfeito porque a vida não ressoa com quem ele é de verdade. É como viver num terno apertado. Funciona, mas machuca. Casos clínicos. Casos que vejo na clínica. Caso 1. Homem de 52 anos, advogado bem-sucedido. Escolheu a carreira porque o pai esperava isso. Reprimiu o desejo de arte, pintura, música. Consequência, depressão recorrente a partir dos 45 anos. Sensação de perdi minha vida, fadiga emocional constante. No trabalho analítico, ao associar. Quando penso em pintar, sinto culpa. Reconhecer o desejo permitiu começar aulas de arte aos 50. Sintomas aliviaram, vida ganhou cor. Caso 2. Mulher de 41 anos, casada há 15 anos. Entrou no relacionamento porque era o certo na época. Reprimiu o desejo de liberdade e viagens. Consequência, frustração crônica. Irritabilidade. Com o parceiro, sensação de viver a vida errada. Associação, sinto que estou presa. Elaboração trouxe coragem para separar. Não foi fácil. Mas o vazio diminuiu. Caso 3. Jovem de 32 anos, engenheiro. Seguiu o curso porque dá dinheiro. Reprimiu o desejo de trabalhar com meio ambiente. Consequências. Insatisfação profunda, procrastinação, sensação de não pertenço aqui. No setting, ao falar livremente, veio o desejo reprimido. Mudou de área aos poucos. Frustração virou motivação. Resumindo, reprimir desejos rouba a trajetória da vida. A gente vive uma existência de empréstimo. Encolhida, frustrada. Freud, mal-estar da renúncia.
Lacan, a alienação do desejo do outro. Dunker, meia-vida. Mas o desejo não morre, ele espera ser reconhecido. A realização não é fazer tudo o que quer sem limites. É aproximar-se do próprio desejo, elaborar conflitos, fazer escolhas que ressoem. Na análise, a gente abre espaço para isso. Associação livre, escuta sem julgamento. Dica prática, pergunte a si mesmo, o que eu faria se não tivesse medo de decepcionar ninguém? Anote e associe. Se o peso for grande, procure análise. É o caminho para recuperar a vida que é sua. Agora quero ouvir vocês. Qual escolha na vida você sente que foi mais para agradar o outro do que para si? Deixe nos comentários. O medo do próprio desejo. Por que reprimimos e qual o preço que pagamos? Vamos falar de um medo que muita gente carrega em silêncio, o medo do próprio desejo. Muitas pessoas reprimem desejos exatamente porque têm medo. Medo de serem julgadas, medo de decepcionar alguém importante, medo de mudar de vida e perder a segurança, medo de perder a aprovação dos outros, dos pais, do parceiro, dos amigos, da sociedade. Então elas fazem um pacto silencioso. Prefiro reprimir esse desejo do que enfrentar o conflito que ele traz. Parece uma solução inteligente no curto prazo, mas existe um custo psíquico enorme nisso. Quanto mais o sujeito se afasta de si mesmo, maior se torna o sofrimento interno. Vamos entender por que isso acontece e o que a psicanálise diz sobre esse medo. A teoria psicanalítica. Freud já via isso claramente. Em O Mal-Estar na Civilização, ele explica que a civilização exige renúncia pulsional. A gente reprime desejos para viver em sociedade, para ter aprovação, para não ser castigado. O super-eu, aquela voz interna que cobra a perfeição e moral, vira um juiz implacável. Freud diz, o super-eu é o herdeiro do complexo de Édipo. Ele internaliza as proibições dos pais e da cultura e pune o sujeito com culpa quando o desejo ameaça surgir. O medo do desejo é medo da castração simbólica, medo de perder o amor do outro, de ser excluído, de enfrentar a angústia, de existir sem garantia. Lacan aprofunda. O desejo é sempre desejo do outro. Quando o sujeito pergunta o que o outro quer de mim, ele reprime o próprio desejo para se adequar à demanda alheia, mas isso cria uma alienação. Eu sou o que o outro quer que eu seja. O custo, angústia crescente, porque o desejo barrado não some, ele insiste. Christian Dunker fala disso de forma muito atual. O medo do desejo é o medo de perder o lugar que ocupamos no desejo do outro. Em palestras e livros, ele diz que reprimir por medo gera uma vida de conformidade ansiosa. A gente se adapta tanto que esquece quem é. O sofrimento não é só culpa, é um vazio que cresce. Quanto mais longe ficamos do nosso desejo autêntico. Como esse medo aparece no dia a dia? No cotidiano, o medo do desejo se manifesta assim: medo de serem julgadas. Se eu assumir meu desejo sexual, vão me chamar de promíscua. Medo de decepcionar. Se eu largar essa carreira, meus pais vão ficar decepcionados. Medo de mudar. Se eu terminar esse relacionamento e se eu não achar ninguém melhor. Medo da perda de aprovação. Se eu falar o que realmente penso, perco os amigos. O pacto silencioso é: reprimo, fico quieto, mantenho a paz externa, mas internamente o conflito explode. Ansiedade, culpa, autocrítica constante,
sensação de não sou eu mesmo. Quanto mais se afasta do desejo, maior o sofrimento, porque o desejo é o que nos faz vivos, curiosos, intensos. Casos clínicos, casos que vejo na prática. Caso 1, mulher de 36 anos, casada, 2 filhos, desejava voltar a estudar arte, paixão da juventude, mas reprimiu por medo de ser egoísta e decepcionar o marido e os filhos. Consequência, ansiedade generalizada, insônia, sensação de perder minha essência. Associação, quando penso em pintar, sinto que estou traindo alguém. O medo era perder a imagem de uma imperfeita. No trabalho analítico, ao elaborar, ela começou cursos noturnos. Angústia diminuiu, vida ganhou cor. Caso 2, homem de 39 anos, gerente, desejava mudar de cidade e trabalhar remotamente, mas reprimiu por medo de perder status e aprovação da família. Consequência, frustração crônica, irritabilidade, sensação de vida parada. No 7, tenho medo de que me vejam como fracassado se eu arriscar. Reconhecer o medo permitiu planejar a mudança aos poucos, sem perder tudo de uma vez. Caso 3. Jovem de 28 anos, em relacionamento longo, desejava explorar sexualidade diferente, mas reprimiu por medo de ser julgado e perder o parceiro. Consequência, sofrimento interno enorme. Depressão mascarada, sensação de não vivo de verdade. Elaboração, trouxe coragem para conversar. O medo diminuiu quando viu que o desejo não destruía tudo. Resumindo, o medo do próprio desejo é o medo de perder o amor e a aprovação do outro. A gente reprime para evitar conflito, mas o custo é alto. Sofrimento interno que cresce, vida encolhida, angústia que não explica. Freud renúncia pulsional gera mal-estar. Lacan, alienação no desejo do outro. Dunker, conformidade ansiosa. Mas o desejo não some, ele espera. Na análise a gente enfrenta esse medo. Fala sem censura, associa livremente, elabora o conflito. O caminho não é liberar tudo sem limites, mas reconhecer o desejo, tolerar a angústia e fazer escolhas que aproximem de si mesmo. Dica prática, pergunte a si mesmo o que eu desejo, mas tenho medo de assumir por causa do que os outros pensariam. Anote e associe sem julgar. Se o medo for grande, procure análise. É o espaço seguro para isso. Agora quero saber de vocês, qual desejo você já reprimiu por medo de julgamento ou perda? Deixe nos comentários. O trabalho da psicanálise não é dizer o que fazer, é dar voz ao que foi silenciado. Vamos falar do que realmente é o trabalho da psicanálise. Muita gente chega no consultório achando que o analista vai dizer: faça isso, largue aquilo, mude de vida assim, mas não é isso. O trabalho da psicanálise não é prescrever o que a pessoa deve fazer da vida. Não é dar conselho nem receita pronta. O trabalho da psicanálise é ajudar o sujeito a escutar aquilo que nele foi silenciado, escutar aquilo que foi reprimido, dar lugar à palavra, porque quando o desejo pode ser reconhecido, quando ele ganha voz, algo muda na estrutura da vida da pessoa. A angústia começa a encontrar sentido. Os sintomas começam a ser compreendidos e o sujeito começa a se aproximar de si mesmo. Vamos entender isso juntos hoje. O que a psicanálise faz? Freud deixou isso muito claro desde o início, em A Questão da Análise Leiga.
E em vários textos ele insiste: o analista não é um educador, nem um confessor, nem um diretor de consciência. Ele não impõe normas morais, não diz: você deve ser assim. O que Freud propôs é a regra fundamental, a associação livre. Fala o que vier à mente, sem censura. Por quê? Porque o que foi silenciado, o desejo reprimido, o trauma, o conflito, só aparece quando a palavra circula livremente. Freud dizia: onde era id, deve vir ego, mas isso não é controlar o id, é trazer à luz o que estava no escuro. Lacan vai além. A psicanálise é uma ética da palavra. O analista ocupa o lugar do suposto saber, mas não sabe de antemão o que o sujeito precisa. Ele escuta para que o sujeito possa ouvir a si mesmo. Lacan fala, enfim, da análise como o momento em que o sujeito assume seu desejo, não como realizar tudo o que quer, mas como reconhecer que o desejo é dele, não do outro. No contemporâneo, autores como Christian Dunker reforçam: a psicanálise não é para curar sintomas rápido, nem para ser feliz. É para elaborar o mal-estar, dar sentido ao sofrimento. Dunker diz que a análise é o trabalho de atravessar a fantasia que sustenta a ilusão de completude, ou seja, ajudar o sujeito a ver que a angústia não é defeito, mas sinal de que algo foi silenciado. Como isso acontece na prática? Na sessão, o que muda? A angústia, que antes era sem sentido, porque eu sinto isso do nada, começa a ganhar contorno quando associamos livremente. Os sintomas, ansiedade, somatizações e repetições deixam de ser inimigos e viram mensagens. O que esse sintoma está dizendo? Que eu não consigo falar. O sujeito se aproxima de si mesmo, deixa de viver no automático. No devo ser assim, começa a ouvir seu desejo, mesmo que doa, mesmo que assuste. Não é mágica, é lento, às vezes desconfortável. Mas quando o desejo é reconhecido, a vida ganha direção própria. Não porque tudo vira perfeito, mas porque o sujeito para de ser fantoche do super-eu ou da demanda alheia. Casos clínicos, casos que vejo na clínica. Caso 1, mulher de 40 anos, ansiedade crônica e sensação de vazio. Chegou achando que eu ia dizer: mude de emprego, termine o casamento. Mas no trabalho analítico, ao associar, veio o silenciado. Desejo reprimido de não ser a filha boazinha para sempre. A angústia, que antes era ataque sem motivo, ganhou sentido. Protesto contra uma vida que não era dela. Aos poucos, ela começou a dizer não sem culpa. Sintomas diminuíram. Vida ganhou contorno próprio. Caso 2. Homem de 35 anos. Compulsão por trabalho e insatisfação constante. Sintomas: fadiga emocional e irritabilidade. Na análise, escutamos o reprimido. Desejo de tempo livre, de criar algo próprio. Silenciado por medo de não ser, por medo de ser improdutivo. Quando o desejo ganhou voz, a angústia encontrou sentido. Não sou preguiçoso, estou preso. Ele começou a equilibrar vida, não largou tudo, mas parou de se punir. Caso 3. Jovem de 29 anos, repetição de relacionamentos tóxicos. Achava que precisava de conselho prático, mas ao dar lugar à palavra veio o silenciado. Desejo de ser amado incondicionalmente, reprimido na infância. Os sintomas: angústia de abandono. Deixaram de ser defeito e viraram compreensão. Ele se aproximou de si mesmo. Escolhas mudaram naturalmente. Resumindo, o trabalho da psicanálise não é dizer o que fazer, é ajudar o sujeito a escutar o que foi silenciado, dar lugar à palavra, reconhecer o desejo. Quando isso acontece, a angústia vira sentido, os sintomas viram mensagens e o sujeito se aproxima de si mesmo.
Freud, trazer o inconsciente à consciência. Lacan, atravessar a fantasia. Dunker, elaborar o mal-estar. Não é sobre felicidade instantânea, é sobre viver uma vida mais própria, menos alienada. Dica prática: comece escutando você mesmo. Quando surgir angústia ou sintoma, pergunte: o que isso está dizendo que eu ainda não ouvi? Anote associações. Se quiser ir mais fundo, procure análise. É o espaço para isso. Agora quero ouvir vocês. Qual coisa silenciada na sua vida já começou a pedir voz? Deixe nos comentários. Conclusão: reprimir desejos gera sofrimento. A pergunta que muda tudo. Vamos fechar essa conversa sobre desejo, repressão e suas consequências com uma reflexão que eu acho essencial. Reprimir desejos pode parecer uma solução no curto prazo. Se eu não quiser, não sinto conflito. Se eu ignorar, fica mais fácil. Mas, no longo prazo, isso costuma produzir sofrimento, porque o desejo faz parte da estrutura do ser humano. Ele não pode simplesmente ser eliminado. Pode ser ignorado, pode ser negado, pode ser reprimido, mas ele continua existindo e muitas vezes ele retorna como sintoma, retorna como angústia, retorna como sofrimento. Por isso, a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer a si mesma não é: o que os outros esperam de mim? A pergunta mais importante é: o que de fato eu desejo? Porque é a partir dessa pergunta que começa um verdadeiro encontro consigo mesmo. Vamos refletir sobre isso juntos hoje. Porque o desejo não pode ser eliminado. Freud deixou isso muito claro. O desejo é pulsão, é energia vital que não se apaga. Em Além do Princípio do Prazer, ele fala da compulsão à repetição. O que é reprimido volta, insiste, porque o inconsciente não aceita o não. O desejo não obedece à vontade consciente. Ele é estrutural. Lacan diz algo ainda mais radical: o desejo é o desejo do outro, mas mesmo assim o sujeito tem um resto próprio, um desejo que não se deixa capturar totalmente pela demanda alheia. Quando reprimimos, criamos uma barra, uma alienação, mas o desejo continua lá, pressionado. Ele retorna como sintoma neurótico, como angústia, como mal-estar. Christian Dunker resume isso de forma muito atual. O desejo negado não desaparece, ele se transforma em sintoma, em inibição, em vida empobrecida. Reprimir pode dar alívio imediato, mas cobra juros altos. Sofrimento crônico, vazio existencial, sensação de não ser eu mesmo. O ser humano é desejo. Negar isso é negar a própria vitalidade. Como o desejo retorna no longo prazo? No dia a dia, o retorno aparece assim, como sintoma: dores sem explicação, compulsões, repetições tóxicas. Como angústia, aquele aperto no peito que surge do nada. A insônia que não explica. Como sofrimento, frustração constante, sensação de vida errada, cansaço que não passa. Exemplo simples: você reprime o desejo de mudar de cidade por medo de decepcionar a família. No curto prazo, paz. No longo prazo, ressentimento que cresce, irritabilidade, depressão mascarada. O desejo não foi embora, ele virou veneno lento. Casos clínicos. Casos que vejo na clínica. Caso 1. Homem de 48 anos, carreira estável, família perfeita, reprimiu o desejo de uma vida mais simples, com menos pressão. No curto prazo, aprovação de todos. No longo prazo, burnout severo. Angústia existencial, sensação de perder 20 anos.
quando começou a se perguntar o que eu desejo de verdade, veio o desejo de reduzir ritmo, morar no interior. Sintomas aliviaram, vida ganhou sentido. Caso 2. Mulher de 37 anos, relacionamento longo. Reprimiu o desejo de liberdade afetiva por medo de ficar sozinha. Curto prazo, estabilidade. Longo prazo, sofrimento interno enorme. Somatizações, vazio profundo. Ao fazer a pergunta o que eu desejo, veio o reconhecimento. Quero amar sem me anular. Separou-se, doeu, mas o sofrimento crônico diminuiu. Caso 3. Jovem de 31 anos, profissão segura. Reprimiu o desejo criativo por medo de instabilidade. Retorno, ansiedade constante. Sensação de não pertencer aqui. Quando perguntou o que eu desejo, começou a fazer projetos paralelos. O desejo antes negado virou motor. Angústia virou direção. Resumindo, reprimir desejos pode dar paz temporária, mas no longo prazo produz sofrimento, porque o desejo é parte de quem somos. Ele não desaparece, retorna como sintoma, angústia, mal-estar. Freud, o recalcado insiste. Lacan, o desejo não se deixa abarrar para sempre. Dunker, negar desejo empobrece a vida. A pergunta que muda tudo não é o que esperam de mim, mas o que de fato eu desejo. Essa pergunta abre o caminho para um encontro consigo mesmo. Não para realizar tudo, mas para viver mais próximo de si, com menos alienação, com mais vitalidade. Na análise, a gente trabalha exatamente isso, dar voz ao desejo, elaborar o medo, atravessar a angústia. Não é fácil, mas é libertador. Dica final. Pare um instante hoje e pergunte a si mesmo, em voz baixa, o que eu desejo de verdade. Não responda rápido. Deixe a pergunta ecoar. Anote o que vier. Se pesar, procure análise. É o espaço para isso. Agora quero ouvir vocês. Qual foi a última vez que você se perguntou o que eu desejo e o que veio à mente? Deixe nos comentários. Se essa série tocou você, dá like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais reflexões assim. Cuide do seu desejo. Ele é o que te faz humano, vivo em movimento. Um abraço forte e até a próxima.